uma vez juntos conversando numa semana que promete, hein? Começou no domingo a semana. Exatamente. Vamos conversar com Flávio Amari, que é secretário estadual de Habitação de São Paulo, ex-presidente do Secov. Flávio Amari, que está na coordenação agora, na interlocução com o setor da construção, com o comércio, para a definição das condições de flexibilização da quarentena aqui no estado de São Paulo. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Basílio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer estar com vocês hoje aqui. A gente que começou esse projeto lá atrás, mas era presencial. Agora eu tenho acompanhado aí o longo trabalho que tanto a Denise quanto o Basílio estão fazendo, compartilhando esses conhecimentos de maneira virtual. Eu tenho acompanhado e quero aqui parabenizar publicamente o trabalho do Basílio também com o presidente do Secov, dando a oportunidade para todo o mercado ter essa visão macro, com várias lives acontecendo aí, praticamente todos os dias, trabalhando, compartilhando conhecimento. Parabéns, Basílio, pela atuação e pelo trabalho. A coordenação, Denise, do Plano São Paulo é do Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. Vários secretários participam disso e eu também, embora secretário da Habitação, trabalhando bastante também, além da área da construção, das atividades imobiliárias, que é a minha atividade principal, mas também na interlocução com o setor do comércio, trabalhando bastante na construção em conjunto desse tema Plano São Paulo, que é um bom tema para a gente debater hoje aqui, até pelo momento que a gente vive. Exatamente. Há uma expectativa muito grande, como eu disse, em relação à retomada de atividade, que a gente sabe o quanto que a economia vai ser penalizada. São Paulo vinha num ritmo de expansão superior ao que nós tínhamos no Brasil como um todo, o PIB de São Paulo crescendo muito mais. Nós tínhamos o setor da construção como uma das alavancas desse crescimento, construção que apresentava aqui em São Paulo também uma performance melhor do que de outros estados, só que de repente veio a pandemia, levou a interrupção de atividade e claro que paralelamente ao controle da própria pandemia fica essa preocupação com o que pode acontecer com a economia. Agora, secretário, nas discussões do estado, como é que está colocada essa situação? Que de um lado São Paulo continua apresentando uma piora da pandemia, tanto em número de contaminados como mortes. Nós temos uma preocupação muito grande com relação à condição de assistência médica, de leitos hospitalares, mas há essa pressão e o próprio governador já sinalizou que pode começar uma flexibilização a partir da semana que vem. Como é que se pode chegar a um ponto de equilíbrio? Nós temos hoje dados atualizados, Denise, a gente acabou de sair, eu estou aqui no Palácio do Bandeirantes desde as 7 horas, já falei em algumas rádios do interior, tivemos algumas reuniões já de trabalho e acabei de sair da reunião, que já está no finalzinho. Eu saí para participar com vocês aqui, reunião coordenada pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, vários secretários de Estado, inclusive o próprio Henrique Guerra, secretário da Saúde, também estava o secretário Meirelles, eu devia ter uns 10 ou 12 secretários na reunião, debatendo exatamente isso, a interlocução com o setor produtivo, e a gente teve essa oportunidade de compartilhar, todos nós aqui, o trabalho que foi desenvolvido no Plano São Paulo. Temos mais uma rodada ainda no final do dia, no início da noite, às 18 horas, uma outra conversa, daí sim, do Comitê Econômico, com todos os economistas que participam desse plano da retomada, do plano da reconstrução. Então, os economistas todos, também, obviamente, com o nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, coordenado daí pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Os números, Denise e Basílio, e todos que estamos acompanhando, têm crescido. A gente percebe um crescimento acentuado, principalmente na ocupação dos leitos da UTI. Os dados atualizados de agora chegam a 87,5% a ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana e de 66% quando a gente olha o estado como um todo. A quarentena ela foi importante para que o estado pudesse ampliar as ofertas de leito, compra de equipamentos, compra de insumos, para poder, sim, estar preparado para esse momento onde a gente vê um crescimento até menor hoje no estado de São Paulo, quando comparado com o resto do Brasil. Tem alguns números até aqui, a gente pode até compartilhar com vocês. Mas o objetivo do Plano São Paulo justamente é o quê? É construir em conjunto com a sociedade civil, com as entidades, associações. Tivemos inúmeras reuniões, temos acho que mais uma hoje agendada, inclusive com o Secov, Sinuscom, a Grainc, e também com o Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente faça isso junto, trabalhando sempre a 4 mãos, sempre envolvendo também os trabalhadores em todo esse processo,
para que a gente possa, em conjunto, construir alguns protocolos de atendimento, de comportamento, onde o Estado, e eu defendo isso, inclusive, acabei de falar mais uma vez na nossa reunião, menos obrigação e mais recomendação, buscando fazer com que haja a sensibilização das pessoas na utilização do distanciamento, da higienização, da sanitização, da comunicação e do monitoramento. São as cinco bases para que a gente possa ter, além do protocolo padrão, os protocolos customizados de forma setorial. Eu queria até o comentário de Basílio Jafé a respeito dessa situação, porque a construção vem seguindo determinados protocolos, tem conseguido manter as obras em andamento na cidade de São Paulo, mas é penalizada do outro lado em relação aos lançamentos e vendas, porque há o isolamento social que impede as pessoas de irem numa situação de normalidade às ruas, as pessoas ainda têm receio, apesar de ter caído bastante o índice de isolamento. Agora, o que importa é a economia começar a fluir com maior intensidade, de uma forma mais normal, para que o setor possa fluir também. Mas eu queria saber de Basílio Jafé como é que vê essa situação agora, o que seria mais importante para o setor da construção. Ok, Denise, Flávio, muito bom ver o quanto você, Flávio, está envolvido com tudo que está acontecendo e sabemos que se você é um dos responsáveis, e inclusive responsável pelo setor da construção civil, pelo mercado imobiliário, pelo comércio, ótimo que sabemos que está em boas mãos e vamos ter a melhor solução, a solução mais racional possível para tudo isso que está ocorrendo. Como nós temos todos ciência, os canteiros estão funcionando, praticamente 100% dos canteiros em São Paulo estão funcionando normalmente e todos os que são ligados ao mercado imobiliário estão tomando todas as medidas de higiene recomendadas pelo governo do Estado de São Paulo, pelo SECONSE, que é o órgão que atende aos trabalhadores da construção civil, e por todas as normas sanitárias que existem. E temos, sim, casos de Covid-19 em canteiros, é óbvio, mas todos eles estão sendo monitorados e, quando acontecem, os trabalhadores que têm suspeitas são enviados imediatamente para o SECONSE para que sejam medicados, para que sejam efetuadas todas as tratativas e mantendo a segurança de todos nos canteiros, mesmo com a ocorrência desses casos. É evidente, se a população inteira ocorre em casos, não seria diferente num grupo expressivo de trabalhadores, colaboradores, que é representado pelos que estão nos canteiros. Hoje estimamos no município de São Paulo mais de 60 mil, no estado de São Paulo mais de 130 mil envolvidos nisso, uma força de pessoas bastante grande e bastante importante para o Estado. Essas pessoas, notamos que acabaram tendo uma conscientização muito maior do que sejam as medidas sanitárias, as medidas de distanciamento social, de isolamento social, e hoje estão levando essas medidas para suas moradias, para suas famílias, para suas vizinhanças, e com isso criando um ambiente melhor para todos. E os casos serão devidamente tratados como tem que acontecer, como se tem que fazer. E as empresas estão absolutamente vigilantes para evitar que um problema maior possa ocorrer. Estamos bastante aflitos, Denise, em relação às nossas vendas, aos estandes de vendas. Estamos com os mesmos fechados desde 23 de março, já passamos a quarentena, né? Já se passaram mais de 40 dias. E permanecem fechados, o que nos causa muita preocupação. Os estandes estão funcionando apenas virtualmente, os corretores atendem online, e é uma venda que acaba se complicando, porque é algo de muita responsabilidade, dificilmente, não é todo mundo que se sente confortável em fechar um negócio grande, apenas olhando uma outra pessoa através do seu celular, do seu computador. E a nossa sugestão para o secretário Flávio Amari e para o governo do Estado de São Paulo é no sentido de nós reabrirmos os estandes de venda, sempre com todas as medidas, as mesmas que estão sendo adotadas nos canteiros de obra, e com hora marcada, evitando aglomerações, eventualmente uma família por vez no estande, para que ela possa visitar com conforto e segurança
o apartamento decorado e, eventualmente, todas as outras medidas que sejam possíveis. Mas seria algo bastante importante. Nós estamos praticamente fechando os números de abril de vendas no mercado imobiliário, mas já sabemos que será um resultado bastante desafiador. Temos, em relação ao início da pandemia, em relação às últimas semanas pré-pandemia, a expectativa de uma queda da ordem de 75% a 80% de vendas, o que deixa o mercado em situação bastante difícil. E a reabertura dos plantões pode ajudar bastante. Secretário, esse protocolo de reabertura seria mais ou menos nesse sentido para a construção e também para outras áreas, como o comércio em geral? Como todos sabem, eu também venho da atividade imobiliária, estou na área pública e sei exatamente o que o Basílio falou, conheço muito o tema e também tenho a empresa hoje minha, sou mais o gestor, e minha filha Amanda e minha irmã Viviane, que são as responsáveis pela gestão. Nós temos também os nossos plantões de venda com a dificuldade toda, como todos aqui que nos acompanham estão vivenciando. O papel, na verdade, hoje, nessa interlocução, é que a gente construa caminhos para quando a decisão for tomada, estar pronto. Tivemos reuniões onde participou o Claudio Molin, como representante do Secov, participante também da Abrainc, do Cresce, do Ciesp, que é o Sindicato dos Corretores aqui de São Paulo, enfim, construindo em conjunto. Hoje, na reunião, apresentei, inclusive, tanto para o secretário Guerman, para os outros secretários, o próprio Rodrigo Garcia, essa proposta que foi encaminhada por todos os setores e protocolo. Importante lembrar que a decisão da flexibilização ela vai ser baseada em 3 indicadores. Primeiro, o percentual de leitos de UTI disponíveis no Estado e também na região administrativa, ou na região da DRS, que é a região da saúde. Segundo, a curva de contaminação daquela região. Como é que está? E não é uma fotografia, é a curva de contaminação daquela região. E terceiro item, também o percentual de isolamento, que tem caído muito nos últimos dias. Caindo bastante, a gente percebe isso nas ruas. E essa decisão ela vai ser tomada de maneira regionalizada, ou seja, algumas regiões do estado têm características diferentes de outras, também de forma faseada e também por setores. Por isso essa interlocução construída. Baseada também com uma premissa de preservação das vidas, de salvar as nossas vidas. Até porque a doença não escolhe, como bem colocou o último artigo, se não me engano, do próprio Basílio, do estado de São Paulo, onde ele coloca de forma clara que a doença não escolhe quem anda de Fusca ou anda de Ferrari. Não escolhe quem tem a idade 1, 2 ou 10. Quem é branco ou quem é preto. Não importa. Ela pega a todos nós. É importante que a gente tenha a capacidade de salvar as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares, amigos e do povo que vive em São Paulo. Esse é o nosso papel enquanto poder público. Então, a decisão vai ser tomada com esse enfoque e olhando os setores, buscando construir em conjunto e construindo essa flexibilização que não está tomada a decisão ainda. A decisão vai ser tomada com o decorrer dos próximos dias, os indicadores dos próximos dias, o comportamento das pessoas que influenciará, sim, a decisão. Se mais pessoas ficarem em casa, menos contaminação nós teremos, menos ocupação da UTI nós teremos e mais rápida poderá ser essa flexibilização. Então, é o comportamento da população que influenciará os números, que será o parâmetro e a variável que será dada ao governador para a tomada de decisão a ser anunciada no próximo dia 8 de maio, às 12h30, aqui na coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Nós temos vários encontros programados aqui no Palácio, tenho ficado aqui 12, 14 horas por dia. Hoje cheguei bem cedo, vou embora à noite e tenho feito isso todos os dias da semana, com várias reuniões, inclusive, aos finais de semana, nessa interlocução, como a Denise colocou e o Basílio também. Eu já conversei com mais de 140 entidades, associações, sindicatos, federações, empresários, construindo com mais de centenas de horas de reuniões virtuais para que a gente possa ter, sim, esse compilado, essa compilação de dados, compartilhando a forma como o Estado vai tomar a decisão, que não será aleatória, não será com pressão, mas será, sim, com dados científicos. E o plantão de vendas, o stand de vendas, ele entra até numa característica diferente um pouco, porque o Estado ele definiu a quarentena, a modelagem da quarentena, entre aspas,
Nós estamos abertos de portas fechadas, ou seja, muitas atividades são permitidas com as portas fechadas. A defesa que a gente tenta construir é que a gente possa talvez ter, se os dados permitirem, isso que o Basílio colocou, que foi a grande demanda do setor, para que o setor possa trabalhar na ponta, na venda, atendendo com hora marcada, com distanciamento, com a sanitização do ambiente, com a higiene dos clientes e também dos colaboradores. Essa é a proposta que foi trazida pelo setor e levada por mim como interlocutor do setor ao Comitê Econômico e também amanhã ou na quarta-feira para o Comitê da Saúde. Então nós temos ainda uma agenda hoje, às 18 horas, coordenada pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, com o Comitê Econômico. Amanhã ou na quarta-feira, ainda vai depender de uma agenda que está sendo fechada, com o Comitê da Saúde, para que haja esse compartilhamento e de forma muito clara, estou transmitindo aqui a vocês, todos que estão nos acompanhando hoje, estou vendo aqui, nós temos aqui 189 pessoas acompanhando a nosso bate-papo aqui público, ou seja, com transparência, levando sim as informações e as demandas dos setores, da construção, da imobiliária e também do setor do comércio, que é bastante amplo, muito amplo, com muita representatividade, levando tudo isso ao Comitê Econômico, ao Comitê da Saúde, para que, em conjunto com todos os dados, possa ter subsídio ao nosso governador, tomada de decisão sempre baseada com o objetivo de preservação das vidas dos brasileiros que moram em São Paulo. Agora, Basílio Jafé. Muito bom, Flávio. Ouvi que as decisões estão sendo tomadas tendo em baseadas em números, em critérios racionais. Mas eu imagino, e todos nós imaginamos, as pressões a que você, a que o governo todo, o governador Dória, o vice Rodrigo Garcia estão sendo submetidas, que não são pequenas, é algo bastante difícil e a cabeça de vocês deve estar bastante cheia, mas que sejam tomadas as melhores decisões possíveis. Você, eventualmente, está nos dando algumas pistas que acabam nos preocupando, Flávio. Os 3 critérios que você mencionou, critério 1 e critério 3, região metropolitana de São Paulo, não estão lá muito bem. Critério número 2 eu não sei, não conheço. Mas, se for definida uma expectativa de se abrir apenas os estandes em regiões que estejam com critérios melhores, nós não vamos atingir o objetivo, porque estou tentando ser o mais claro possível, porque 85% da nossa atividade no estado de São Paulo está concentrada na região metropolitana de São Paulo. Portanto, se abrirmos apenas nos estandes do interior, é importante, sem dúvida, é melhor do que nada, sem dúvida, mas não vai resolver o problema do mercado e do atendimento às famílias que desejam fazer as suas aquisições ou completar as suas aquisições e permitir que o mercado tenha um funcionamento normal, um funcionamento regular. Estamos com ameaça de ter um retrocesso bastante grande na nossa atividade. Evidentemente, isso é culpa da pandemia, não é culpa do governo. E o governo está agindo muito bem e apoiamos todas as suas atitudes. Mas esperamos que, como foi dado um voto de confiança em relação aos canteiros, e esse voto de confiança está sendo efetivamente acompanhado de maneira positiva, o próprio governador reconheceu isso em reunião na semana passada, que a construção civil está se portando muito bem, seria muito importante para o mercado que houvesse esse voto de confiança também para os plantões. Haja vista o interesse, nós temos agora praticamente 200 pessoas nos acompanhando, que é mais do que o dobro do que as nossas lives têm conseguido normalmente, Flávio e Denise. Isso se deve ao interesse em relação a esse tema. Todo mundo muito aflito para tentar saber o que vai acontecer, como vamos poder agir em relação a tudo isso. E como vamos poder Eu queria até acrescentar. Eu queria acrescentar, antes da resposta do secretário, a situação que nós temos especificamente na capital, não apenas em relação aos números, mas essas manifestações absurdas que nós temos visto, que acabam estimulando que as pessoas deixem mais de lado ainda o isolamento. É um problema muito sério. Nós já tivemos 2 finais de semana de carreatas criticando
Basílio Jafé ressaltou muito que a culpa não é do governo, mas coloca como se a culpa fosse do governo, já que São Paulo tem dos piores dados em relação à pandemia, em relação à ocupação dos hospitais, paralelamente a uma queda do isolamento, que é uma coisa que... E aí eu queria colocar a posição específica do prefeito Bruno Covas, que está até endurecendo algumas restrições. Hoje nós começamos em São Paulo com algumas restrições de movimentação. Então eu queria saber se há essa possibilidade de a capital ir na contramão da flexibilização que se espera em outras regiões, acrescentando essa postura irresponsável de alguns cidadãos, da população, parte da população, é um número pequeno, mas que tem feito muito barulho. Estamos monitorando aqui, Basílio, Denise e todos que nos acompanham, o interior, a capital. Não tem pistas, na verdade, Basílio, porque é muito claro. Então, não tem decisão tomada. E as decisões estão sendo tomadas ainda, baseadas nos dados. Quando a gente olha o comportamento das pessoas no interior, e a gente tem um mapa aqui no Palácio Bandeirantes, da sala de situação, e a gente vê o isolamento em algumas regiões do estado, a gente percebe que algumas regiões do estado estão tendo um comportamento de isolamento, de distanciamento maior, inclusive, do que na capital, onde não chega nos 50% nos dias úteis. Tem caído gradativamente nos dias úteis aqui na cidade de São Paulo, e a gente vê algumas regiões do estado que o governador, inclusive, anuncia diariamente as cidades que tiveram maior taxa de isolamento, e a gente percebe como é o comportamento no interior diferente da capital. Então, o comportamento das pessoas influenciam, sim, a decisão. Não tem pista, porque a decisão não está tomada, mas está de forma muito clara e transparente o comportamento, ou melhor, a base que vai ser tomada a decisão. Quando a gente olha a variação, por exemplo, e compara São Paulo com o Brasil, hoje São Paulo tem 31.772 casos, estou com o dado atualizadíssimo aqui na minha frente, e o Brasil tem 96.559. Tem, obviamente, a subnotificação, nós sabemos disso, mas não é um problema de São Paulo ou do Brasil, mas é do mundo. Então, no último dia, enquanto São Paulo cresceu 2%, a contaminação, o Brasil cresceu 5%. Os óbitos no estado de São Paulo cresceu 2% no último dia. Nós estamos com 2.627, o último dado. No Brasil tem 6.750, cresceu 7% a variação de óbitos no Brasil. Então, os dados mostram que São Paulo acertou no momento em que fez a quarentena. Uma quarentena mais branda do que algumas outras regiões do Brasil. Quando a gente compara todos os estados do Brasil, no nosso setor, o setor da construção, somente o estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul que fez a manutenção da indústria, que permitiu a manutenção da indústria da construção. Então, alguns estados hoje estão abrindo o que São Paulo não fechou. Tem tido muito diálogo, que é do nosso setor, inclusive, também, com as associações de shopping centers. Nós temos mais de 500 shoppings no Brasil, quase 200 shoppings no estado de São Paulo. Hoje nós temos dados atualizados de 71 shoppings abertos em 6 estados do Brasil. E a gente está levando em consideração na tomada de decisão, inclusive ouvindo dos lojistas também, que por incrível que pareça, os lojistas às vezes têm uma percepção diferente dos donos de shopping, até porque o faturamento dessas lojas que abriram nesses 71 shoppings em todo o Brasil, a queda do faturamento foi muito forte, inclusive não sendo nem o suficiente muitas vezes para pagar o custeio da abertura do shopping. Então é importante ter essa visão macro, essa visão do todo, e a gente tem tido essa visão até pela possibilidade do crescimento da interlocução com todos os setores, inclusive, repito, o setor dos trabalhadores, para que a gente possa ter, sim, o subsídio suficiente para a tomada de decisão do governador. E de forma muito clara, a decisão ela não é tomada com a pressão política, ou com passeata, ou com carreata. O governador tem a responsabilidade de tomar decisão baseadas nos dados, com critérios científicos, como tem que ser. Nós, as nossas empresas, também sempre fomos assim. A gente toma a decisão com critérios objetivos, com pesquisas, com números, com dados e a percepção também, inclusive, mas sempre olhando com as evidências onde a gente tem para que a decisão seja tomada. E o critério é muito claro e transparente. Como interlocutor que fui e sou da construção, da atividade imobiliária, do comércio de maneira geral, a gente sempre busca ser transparente nessa interlocução, colocando de forma clara todos os dados, como fiz agora com vocês. Dando um exemplo, quando a gente olha, por exemplo, a cidade de São Sebastião, de Cruzeiro, a gente vê algumas cidades com isolamento alto,
E a gente vê a minha cidade, por exemplo, eu sou de Sorocaba, com isolamento abaixo de 45%. Se não me engano, foi 44% na última sexta-feira, o que é muito ruim, porque a gente vê as pessoas indo para as ruas, e quando as pessoas vão para as ruas, elas acabam compartilhando também o vírus, o que é muito ruim. E lembrando que o nosso objetivo não é combater o vírus, é combater a propagação do vírus. Até porque não existe ainda vacina. Os técnicos estão trabalhando nisso. O nosso papel como Estado é fazer com que possa haver o combate à propagação do vírus e buscar também as recomendações. O governador recomendava o uso de máscaras, por exemplo. Na última quarta-feira, o governador, junto com o prefeito Bruno Covas, anunciaram a obrigatoriedade de máscaras, por exemplo, no transporte público. Então, eu mesmo aqui, eu só tirei a máscara agora para a nossa entrevista, porque eu estou numa sala fechada aqui, trabalhando. A hora que eu saio da sala, eu coloco a máscara também, com toda a higienização, e todas as pessoas aqui no Palácio dos Bandeirantes usam máscaras o tempo todo, quando circulam por dentro do Palácio. Então, é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade, entendendo que cada região, e sim, os dados dividem as cidades em 3 grandes blocos, cidades que têm os dados dessas 3 variáveis serão classificadas como cidades de região verde, depois teremos amarelas e as vermelhas. Se a gente continua com essa curva de contaminação alta, o percentual, como eu coloquei para vocês, da UTI, que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, 87,5% de ocupação dos leitos de UTI, é muito grave isso tudo. Até porque é importante lembrar que a gente pode precisar desse leito, eu e vocês, todos estamos acompanhando. Já pensou a gente chegar no momento em que não tenha leito de UTI? Hoje a capa do New York Times aparece um cemitério no Amazonas, em Manaus, com aquelas covas todas abertas. E a gente transmite essa mensagem para o mundo também. Então, e fechando agora, Denise, quando você fala dessas manifestações, do comportamento do nosso presidente, e aqui não é crítica política, não vamos falar disso agora, é o comportamento puro e simples do presidente que, em vez de incentivar o isolamento, vai para a rua, abraça as pessoas, e ontem foi demonstrado, ele passa a mão na cara e depois abraça a pessoa. Isso é muito ruim, porque se a gente demora no combate à propagação, mais tempo a gente vai sofrer tudo isso. A China teve menos impacto porque o povo oriental, o povo chinês, até pela história que tem, é muito mais obediente e consciente, muitas vezes, das responsabilidades e do impacto da ação individual no coletivo. Nós, curiosamente, e talvez até culturalmente, nós temos uma preocupação, às vezes, maior no individual do que no coletivo. Isso acaba atrapalhando. No conceito aí de teoria dos jogos, a gente vê que o impacto do individual traz a positividade no coletivo. Mas a gente não vê esse comportamento, talvez até cultural. E a gente precisa incentivar, sim, que as pessoas ajam no individual preocupadas com o coletivo. A gente vê algumas regiões, como eu disse, São Sebastião, Cruzeiro, algumas cidades do interior de São Paulo, que tem uma taxa de isolamento perto dos 70%, mais de 60% o tempo todo. Vou parar por aqui para a gente debater um pouco mais, Denise e Basílio. Exatamente, nós temos várias perguntas, eu queria até colocar uma do Edson Sato, que vai no sentido inverso, que a gente está falando de flexibilização, ele falando se houver uma saturação na capital, em vez de flexibilização, não pode haver a decretação também que as obras que estão em andamento sejam paralisadas, e eu queria complementar, mas aí no outro sentido da flexibilização, se há uma discussão com a Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Bruno Covas, no sentido de indicar que setores que poderiam ter a flexibilização sem riscos maiores para a capital, em termos de contaminação, especificamente a construção, por exemplo, se haveria essa interlocução com a Prefeitura, que nós sabemos da preocupação de Bruno Covas com essa situação aqui de São Paulo. Bruno tem vindo aqui no Palácio Bandeirantes 2 ou 3 vezes por semana. O diálogo com o prefeito é muito grande, o governador tem tido conversas muitas vezes por dia e presencialmente aqui ele participa de várias coletivas. Hoje eu acredito que também deva participar. Eu acabei de ouvir o barulho do helicóptero, ele faz o deslocamento da prefeitura, quando ele está morando para o Palácio do Helicóptero. Eu acabei de ouvir o helicóptero chegar aqui no Palácio dos Bandeirantes. É bem provável, então, portanto, que ele participe hoje da coletiva às 12h30, junto com o governador João Dória. Eu participo também ali sempre das coletivas para acompanhar os anúncios e tudo mais. E existe, sim, esse diálogo. É importante lembrar, Denise e amigos que nos acompanham,
que a Justiça determinou que o governo federal ele pode ditar as regras para todo o país, o governo dos estados podem ser mais restritivos do que o governo federal, e os municípios podem ser mais restritivos do que os governos dos estados. Então, é possível, pode acontecer, do prefeito Bruno, como de fato tem alguns itens, alguns setores, onde as prefeituras entendem que naquela cidade, aquele setor, ele tem que ter uma restrição maior. Algumas cidades do estado já obrigam a utilização de máscaras de maneira generalizada pela cidade. Então, a gente vê, sim, algumas prefeituras sendo mais restritivas. As que tentaram ser menos restritivas, a Justiça bloqueou. Decisões judiciais fizeram com que várias cidades, se eu não me engano, acho que foram 48 cidades do estado de São Paulo, que tomaram decisões de serem menos restritivas. 37 dessas 48 já tiveram a decisão revertida pela própria Justiça, entendendo a importância que tem os dados e também combate à propagação do vírus nessas decisões. Então, é uma decisão até bastante judicial, onde a gente vê que o Estado pode ser mais restritivo que a União e o município pode ser mais restritivo que o Estado, mas não o contrário. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que encaminhar para o Basílio Jafé, perguntando se o Secov e outras entidades não poderiam ajudar replicando campanhas do Estado em prol do distanciamento social, só saindo quem precisa sair, para que haja chance de retomada mesmo das atividades produtivas, já que as pessoas estão cansadas dessa quarentena, preferem acreditar que é uma gripezinha, a não ser quem já teve perdas, né, ou de parentes ou de conhecidos. E o Renato Bárbara, ele reclama de uma falta de campanha maior por parte do Estado, no sentido de explicar da necessidade de utilização de máscaras para evitar a contaminação. Em países orientais há essa recomendação até para sintomas de resfriado, para proteger quem está do lado. Então, ele está cobrando uma campanha mais eficaz do ponto de vista do governo de São Paulo. E já nós temos esse questionamento, que eu queria antes a resposta do Basílio Jafé, sobre a possibilidade de as empresas do setor, né, de as entidades mesmo replicarem campanhas do governo. Tenha certeza, Denise, e o Flávio sabe disso, que nós estamos absolutamente alinhados e replicando todas as atitudes do governo estadual. E é o nosso interesse, enquanto entidades, enquanto cidadãos, enquanto habitantes do nosso estado. E vamos continuar fazendo isso cada vez com mais intensidade para que a gente tenha uma solução o quanto antes. O Renato Barbara colocou também muito bem o que nós devemos fazer, o que nós estamos fazendo. E, Flávio, talvez a gente devesse mesmo ir para um momento mais orientalizado e deixar de se fazer recomendações e se fazer obrigações. Você sabe, eu moro no Pacaembu, muito próximo à Avenida Paulista. No sábado, eu fui até a Avenida Paulista, fui à casa da minha filha, fui a pé. E, como bom engenheiro, eu contei as 100 primeiras pessoas com quem eu cruzei na Avenida Paulista, 58 estavam usando máscara, 42 não. 42 não estavam. Portanto, 4 pessoas em cada 7. E nem havia a recomendação. Talvez com uma recomendação, até com uma obrigatoriedade, a gente possa aumentar esses números e criar uma sensação maior de necessidade desse isolamento social para aqueles que, apesar de todas as evidências, ainda não acreditam. Nós acreditamos, nosso setor acredita, estamos tomando todas as providências. Porém, de novo, temos 55 mil corretores parados na cidade de São Paulo e 130 mil no estado todo, 110 mil no estado todo, sem faturamento há 45 dias. É uma situação muito difícil. E tem até uma pergunta aqui do Turra, quaisquer medidas que sejam tomadas em relação a estandes de venda, provavelmente irão valer também para imobiliárias de terceiro. Essas imobiliárias, se os estandes puderem atender com hora marcada, eu acredito, mas aqui é chute, quem deve responder isso é o Flávio, evidentemente, que as imobiliárias também possam marcar a hora para se visitar um apartamento, uma residência, com um cliente determinado. É algo muito light, é algo que não
destoa das normas de isolamento social e que, eventualmente, possa contribuir para que a gente tenha aí um arremedo de normalidade no nosso setor. Mas é uma situação bastante difícil e contem, sim, sempre com o nosso setor para colaborar. Agora é a resposta do secretário, mas, Flávio Almeida, eu gostaria até de reafirmar essa posição. Eu não entendi por que o governo do Estado ter demorado tanto para exigir a obrigatoriedade do uso de máscaras, e aí eu acho que não apenas em condução, eu acho que nas ruas também, porque as pessoas estão se aglomerando muitas vezes em bares, a gente tem um número maior agora de estabelecimentos que estão sendo fechados, mas por que não tornar obrigatório o uso de máscara em todo lugar? De pleno acordo, isso aí. Vamos por etapas, na verdade. Vamos começar pela história da imobiliária e do stand de venda. Na minha interlocução, quando eu conversei com o Cresce, com o Secov, a Brainc e também com o Ciesp, nós mapeamos tudo isso, o Basílio, todo o pessoal que participou conosco dessas reuniões de trabalho, nós temos um mapa feito e não tem diferença entre o que é imobiliária pequena do interior de São Paulo, da imobiliária de bairro de São Paulo, das grandes imobiliárias das nossas cidades e também dos estandes de vendas, ou seja, se vale para um, teoricamente pode valer para outro. O que importa, na verdade, é o conceito da regionalização e também da setorização. Então, a gente entende que é um conjunto só, as imobiliárias e os estandes de vendas. Com alguns regramentos, onde existe o protocolo padrão e até algumas sugestões já enviadas pelas próprias entidades no diálogo de um protocolo customizado setorial, que é, na verdade, uma das ações que a gente tem feito, a construção desse protocolo customizado por setores, onde o Estado tem um protocolo padrão e cada setor coloca ali o que pode agregar até para que possa transmitir à equipe da saúde a segurança suficiente para que haja essa liberação. E assim eu penso também, Basílio. Eu repito aqui que eu entendo, sei e sinto a importância que tem o canal de vendas para todo o setor. Repito aqui também para vocês, também sofro como empresário que fui, hoje estou no governo, mas sei sim de todo o impacto disso, onde a gente percebe a importância que tem, e tenho buscado, na verdade, sensibilizar as pessoas, mas a importância também, obviamente, dos dados e dos conceitos que a gente colocou aqui, como as taxas de isolamento, como os leitos de UTI ocupados e também a curva de contaminação, que pode sim fazer com que haja flexibilização numa região A, B ou C e não na outra região D, E, F, por exemplo, do nosso estado, separando cada região pela sua característica em algumas sinalizações, como eu coloquei aqui para vocês, das cidades verde, amarela e vermelha, dependendo desse conjunto de dados. Uma ação importante também que o setor participou, Basílio, você sabe muito bem disso, até porque você fez capitaneou, que é o Grupo Solidário Empresarial. O governador tem buscado, através de doações de empresas, já passa de 550 milhões de reais as doações de empresas para comprar alimento para essas pessoas, onde 1 milhão de cestas básicas está sendo feita doação para 4 milhões de pessoas, através de doações do setor privado, um momento de solidariedade muito grande do setor, e que o Secov, o Basílio, tem ajudado muito com as empresas aí a ajudar a população mais carente do estado de São Paulo. Em relação às obrigatoriedades ou recomendações, conceitualmente para mim, dentro de uma ideia mais liberal de economia, como muitos de nós aqui que nos acompanham, onde a gente tem que ter menos intervenção do Estado e mais a responsabilidade das pessoas, ela vai até o momento, na época de guerra. Na época de guerra, na época da pandemia que a gente vive hoje, talvez o Estado tenha que participar um pouco mais, sim, e tem participado, justamente nessas ações de doação, também de atender a população mais carente e também, eventualmente, nas obrigações, não só nas recomendações. Eu convido todos aqui que estão nos acompanhando agora, já passa dos 200 atendis, como fala aqui no meu está em inglês, eu não sei se todos está em inglês também, mas aqui nós temos 207 atendis no nosso Zoom aqui hoje do Secov, mas eu convido todos a acompanhar a coletiva que o governador vai fazer hoje às 12h30, com transmissão por vários veículos de comunicação e na íntegra pela TV Cultura. Eu acho que a TV Jovem Pan também transmite a coletiva sempre, a Denise está aqui, que participa lá
na Jovem Pan também, mas convido todos a participarem da coletiva, onde algumas medidas serão anunciadas. Eu não posso aqui, naturalmente, pela minha responsabilidade, antecipar alguma medida que será anunciada hoje, mas ela vai na mesma direção do que a gente está conversando aqui, Basílio, onde a gente tem que ter, eventualmente, mais obrigações e não só nas recomendações. A recomendação pode existir no início. Se uma recomendação feita não é atendida, muitas vezes a obrigação precisa ser anunciada. Então, eu convido todos a acompanhar aqui o nosso governador, às 12h30, aqui direto do Palácio dos Bandeirantes. Eu vou acompanhar ao vivo daqui a pouquinho, mas quem puder, liga na TV Cultura ou na TV Jovem Pan para acompanhar a coletiva do nosso governador. Bom, a Marilene e o Edson avisaram que tem perguntas, eu peço que eles passem aqui para a gente a pergunta. Renato Vieira da Silva fala de uma nova normalidade e desde já ele acha importante que a liberação das vendas em estandes e unidades prontas, com todos os cuidados necessários, então todo mundo se preparando para essa normalidade, de atender com máscaras, com um certo isolamento, com cuidados, álcool gel, limpeza inclusive dos locais de atendimento, que eu acho fundamental. Secretário, eu quero até aproveitar a interlocução por um questionamento que eu tive de um ouvinte, que eu acho que é uma coisa muito importante, são as pessoas reclamando que quando a pessoa liga para denunciar alguém que esteja trabalhando com aglomeração, sem os cuidados necessários, a pessoa que liga é obrigada a se identificar e fica com medo. Esse ouvinte em particular, ele falou de um bar que estava funcionando, que tinha PMs lá junto, sem máscara, e aí ele fica com medo de retaliação. A pessoa tem que se identificar, dar o CPF e o nome completo. Então, eu quero até aproveitar essa interlocução agora com o governo, que seria importante, como diz que denúncia, que a pessoa não se identifica, que nesses casos também não precisasse se identificar. Eu acho que seria uma coisa que ajudaria bastante. A gente sabe de festas que estão ocorrendo, de uma série de coisas, especialmente em áreas de periferia, que tem uma contaminação muito maior, né, índices muito maiores aí de saturação. Então, fica o recado aí, que eu já tive mais de uma reclamação em relação a isso. Agora, o Paulo Cunha está questionando essa flexibilização, que deve ser anunciada no final desta semana, e o comércio, por exemplo, não vai poder aproveitar o Dia das Mães. E aí, como é que fica esse processo, se isso está sendo considerado? Sim, a conversa toda com a Federação do Comércio, com a Associação das Lojas Satélites, com as lojas de shopping, com donos de shopping, FACESP, das associações comerciais. Esse foi um tema que foi trazido sempre à tona, até porque a gente sabe que o Dia das Mães é o segundo melhor dia do comércio do ano, primeiro semestre. A gente entende. O Estado permite ainda o e-commerce, permite o drive-thru em algumas cidades onde o prefeito não proibiu, dentro daquele conceito, entre aspas, de que o Estado continua aberto, mas de portas fechadas. Ou seja, o Estado teve essa característica e teve um comportamento, comparando com os outros estados do Brasil, uma quarentena mais adequada, onde a gente buscou, e hoje 74% das empresas do Estado, e o exemplo aqui da indústria da construção é um deles, 74% da economia continua emitindo notas fiscais. Obviamente, com atividade econômica muito menor, com a queda do volume da emissão de notas fiscais. Mas 74% da economia continua trabalhando, inclusive a indústria da construção. Somente 2 estados, como eu já disse no início da nossa conversa, autorizaram a indústria da construção a continuar trabalhando. Então, é importante essa ação. E o governo, sim, uma pena, é lamentável. Agora, nós não podemos ficar atentos a um dado ou outro do comércio ou do outro, até porque o combate à vida, o combate à morte, à propagação e salvar vidas é o principal objetivo do nosso governo. Então, existe sim essa preocupação, existiu também na Páscoa, onde muitas lojas que vendem chocolate tiveram a sua dificuldade toda naquele momento, buscando alternativas do e-commerce, do drive-thru, buscando alternativas para o comércio. Eu queria aproveitar, falando um pouco dessa história, até das pequenas imobiliárias, que o Basílio comentou, ou também que alguém fez uma pergunta também das imobiliárias, tendo um equilíbrio com os estandes de venda, e agora também um pouco do comércio, que foi o Paulo Cunha, que você comentou, Denise, de uma ação muito importante do Desenvolve São Paulo, que abriu um espaço para financiar as pequenas empresas. Durante 11 anos, o Desenvolve São Paulo recebeu 12 mil propostas. No último mês,
o Desenvolve São Paulo recebeu o mesmo número de propostas que demorou 11 anos para isso. Uma ação muito importante do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que é o presidente hoje do Desenvolve São Paulo, o Nelson de Souza, que buscou e colocou já mais de 600 milhões no mercado, mas a demanda por crédito passou dos 5 bilhões. Conseguiu financiamentos também internacionais do Banco Mundial, do BID e de outras instituições de fomento ao pequeno negócio mundial e pediu ao BNDES recursos. Curiosamente, aqui eu compartilho com todos vocês, o BNDES tem mais de 100 bilhões de reais no caixa. A tesouraria do BNDES hoje passa de 100 bilhões. O Estado de São Paulo, através do Desenvolve São Paulo, pediu 1,5 bilhão, 1,5% do que tem na tesouraria do banco. E o banco não consegue, o BNDES não consegue ter a capilaridade e a capacidade de atendimento de tudo isso. E o Desenvolve tem. Só que o BNDES disse, sabe o quê? O BNDES disse não. Disse não. Para a maior economia do Brasil, mais de 1/3 do PIB do Brasil, o BNDES disse não quando pediu 1,5% do caixa do BNDES. Houve uma reunião na semana passada com a participação de parlamentares da bancada federal dos deputados, do Senado, o próprio secretário ex-ministro Henrique Meirelles, o próprio Nelson. O BNDES sinalizou a reavaliação do pedido. Esperamos aqui que o BNDES sinalize positivamente a reconsideração desse pedido para que a gente possa atender também aqui as pequenas empresas, as pequenas imobiliárias, os pequenos comércios do nosso estado de São Paulo, através da capacidade e a capilaridade que tem o Desenvolve São Paulo, através da presidência do Nelson de Souza. Bom, aproveitando, até eu tenho a pergunta aqui da Márcia Ferrari e do Zé Aníbal, referentes ao que se pode fazer para estimular a atividade no pós-pandemia. Quando começar a normalização, pelo menos de atividade, mesmo com todos esses cuidados, como é que se pode estimular até talvez uma recuperação em V, setor da construção que vinha muito bem, e o Hélio Zeidler quer saber qual a sua avaliação quanto ao potencial de reação, o que pode acontecer depois. Deixa eu comentar um pouquinho, Flávio, se me permite. Primeiro, você falou sobre a entrevista diária de imprensa, a coletiva de imprensa às 12h30. Ela pode ser também facilmente acessada pelo Instagram, mas para nós a que conta é a de sexta-feira. A grande angústia de todo o setor, das incorporadoras, das construtoras, das imobiliárias, de todo mundo, de quase 500 mil de pessoas que têm alguma coisa a ver com esse setor, está centralizada na entrevista de sexta-feira, na coletiva de sexta-feira às 12h30, quando nós vamos saber se vai ser possível a gente ter continuidade. Em relação ao BNDES e Desenvolve São Paulo, eu não posso deixar de comentar, Denise, que é uma pena que aspectos políticos interfiram em decisões que deveriam estar direcionadas exclusivamente ao combate de um fator exógeno, um fator externo, que é essa pandemia que tanto nos afetou. É uma grande pena isso acontecer, disputas políticas, opiniões políticas diferentes interferirem em algo tão importante como a continuidade do Desenvolve São Paulo para apoio às empresas médias e pequenas que necessitam desse sangue para poderem recuperar parte de sua operação. A recuperação em V. Para o mercado imobiliário em si, nós estamos entendendo que os clientes estão simplesmente adiando um pouco suas compras para poderem voltar a fazê-lo no tete-a-tete, frente a frente. O mercado, como você muito bem comentou, vinha muito bem, apresentamos excelentes números no ano passado e até 15 de março os números foram ótimos. E se parou foi exclusivamente pela dificuldade e pela sensação de haver outras prioridades no momento. Porém, deve sim haver uma recuperação, normalmente em tempos de juros tão baixos como o que nós estamos vivendo, e sabendo que cada vez mais fica comprovado que a grande reserva de valor, a reserva de patrimônio que a gente vê é o imóvel. Então, o mercado imobiliário, temos sim uma expectativa de que volte. Porém, nós temos adiamento de lançamentos, temos adiamento de uma série enorme de outras atividades ligadas ao mercado imobiliário, e aí a coisa não vai ser tão fácil. Os shoppings que o Flávio mencionou, que voltaram a operar, você falou 73, se não me falha a memória, Flávio?
71 que voltaram no país, estão voltando com atividade reduzida, porque é um novo normal, como um dos nossos participantes comentou. E as pessoas ainda sentem muita dificuldade. Portanto, o retorno às atividades nesse novo normal vai ser apenas o primeiro capítulo de uma saga que vai ser ainda emocionante, sujeita a muitas oscilações, talvez com quarentenas intermitentes. Vai ser um comportamento bastante diferente do que nós tínhamos no AC, antes do coronavírus. Agora, no DC, a realidade mudou muito e vamos ter que conviver com isso. E o governo, nas suas instâncias, mais a sociedade civil, vão ter que estar muito irmanados para a gente poder, juntos, tentar combater os efeitos perversos disso tudo que está acontecendo. Bom, nós já estamos chegando quase ao final, então, além daquelas perguntas que eu passei para o secretário, eu queria também colocar do CAI Portugal se teve alguma evolução à proposta que foi encaminhada sobre a manutenção de atividade de loteamento com base nos valores Desenvolve São Paulo, somados à possibilidade de plataformas de crowdfunding. Na verdade, depende muito até da ação do próprio BNDES, dessa possibilidade de trazer um pouco mais de caixa, inclusive, com financiamentos internacionais, o próprio financiamento do BNDES, para que possibilite esse trabalho que o CAI Portugal tem desenvolvido de crowdfunding. Eu conheço bem, ele apresentou para a gente, tenho sim isso registrado, para que a gente possa, daí sim, se mais recursos vierem do BNDES, trabalhar um pouco dentro nessa direção. Queria ressaltar também, quando vocês falaram daí do plano de flexibilização e da retomada. O momento agora é tentar tratar os dois em conjunto e tem sido tratado. O governador João Dória formou um comitê econômico, também com economistas com alto conhecimento, um trabalho muito importante com algumas consultorias internacionais, com mapeamento de todas as ações do Estado, dos estados do Brasil, de vários países do mundo. São dezenas de exemplos nessa modelagem econômica, onde a gente vê as decisões tomadas em vários países e os impactos, todo o mapeamento das atividades econômicas do nosso país e a inter-relação de uma atividade à outra de forma regionalizada, um trabalho muito bem feito pela economista Ana Carla Abrão. Nós tivemos uma conversa com ela no sábado por 2 horas, um grupo de secretários, no sábado à noite. Nós tivemos essa conversa com a economista Ana Carla Abrão. Na verdade, foi às 17 horas até às 19 horas, onde a gente pôde compartilhar, conhecer e entender um pouco melhor. Hoje, às 18 horas, nós temos uma agenda também com a própria Ana Carla, capitaneada pelo Rodrigo Garcia, vice-governador, junto com o Pércio Arida, Eduardo Haddad e com o Alexandre Schwartzman, junto com o Henrique Meirelles, eu, Gustavo Junqueira da Agricultura e a Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico, onde a gente vai até ali compartilhar tudo que nós ouvimos dos setores, as demandas, as necessidades, dentro desse comitê econômico ter um alinhamento em todos esses dados para que a gente possa, sim, conversar e construir isso em conjunto com o Comitê da Saúde nos próximos dias. Ou seja, existe a preocupação e a atenção do nosso governador João Dória para que a gente possa não só trabalhar num plano de flexibilização com esses dados todos que eu compartilhei com vocês, com critérios objetivos, científicos, e não a decisão tomada de forma aleatória, e também uma equipe econômica trabalhando nas ações que podem ser feitas de forma concreta, mesmo com a queda da atividade econômica. A gente percebe que os estados e municípios não podem emitir moeda, não podem se endividar. A única fonte de receita que nós temos hoje no estado são a arrecadação dos impostos. E o governador já deixou claro várias vezes que não existe a possibilidade de aumentar impostos. Até teve uma fake news aí, aproveitando que teve uma proposta na Assembleia de aumentar a alíquota de TCMD. Isso é uma proposta de 2 deputados do PT que quiseram fazer barulho. E que não tem nenhum cabimento. O governo de São Paulo não tem nenhuma proposta de aumentar a carga tributária. O governador disse isso lá atrás, e reiterou mais uma vez no final de semana. Então, o projeto de lei foi aprovado ontem, no sábado, no Senado, com algumas alterações de repasse de recursos federais, que tem sim o governo federal, pela Constituição, a capacidade de emitir título e também de imprimir moeda, de poder fazer com que os estados e municípios tenham a possibilidade de ter mais recursos, com alguns critérios e ali algumas travas importantes, como aprovado no Senado, a proibição, por exemplo, do aumento do salário dos funcionários públicos, enfim, algumas travas
que possibilitem esse repasse de recursos, mas o Comitê Econômico tem trabalhado, sim, e eu tenho buscado participar desse grupo de trabalho para poder, sim, ter uma atenção especial também ao nosso setor habitacional, ao setor da construção, das atividades imobiliárias, para que a gente possa, ali, como interlocutor, colocar as nossas dificuldades, colocar os nossos problemas, assim a gente tem feito. Repito, a decisão não cabe a nós e não cabe a mim como interlocutor. Como interlocutor, cabe aqui, como eu fiz e busquei fazer nesse tempo que nós passamos juntos, buscar compartilhar com vocês com transparência, com os dados claros da como a decisão vai ser tomada, quais são os parâmetros, as variáveis a serem analisadas, e dizer que a decisão não está tomada ainda. A decisão vai ser tomada com o decorrer dos próximos dias e com a evolução ou não dos números dos próximos dias. Por isso a importância nossa, enquanto cidadão, de respeitar, de incentivar o comportamento das pessoas pensando no coletivo. E lembrando, a doença não escolhe a classe social, não escolhe o sexo, a cor da pele, não escolhe tudo isso. Qualquer um de nós pode precisar de um leito de UTI e é importante que a gente tenha, assim, a disponibilidade para ser atendido. O governo buscou, nesse tempo, ter e equipar os seus hospitais, trazer os seus insumos de várias regiões do mundo, buscando fazer e dar o atendimento às pessoas que precisem. E que a gente consiga, assim, combater a propagação do vírus. Lembrando também que não foi uma decisão nossa o que foi tomado. Ninguém quis, ninguém gosta de viver o que a gente está vivendo. O vírus fez isso acontecer no mundo. E o mundo inteiro teve um impacto econômico, social e de comportamento. Nosso papel aqui é, como interlocutor, trazer os empresários, trazer as associações, as entidades, para discutir em conjunto caminhos na flexibilização, caminhos para a retomada. Então, já caminhando para o final, agradeço, Denise, Basílio, a todos que nos acompanharam aqui, essa live, esse papo nosso. Gosto bastante, fiquei muito feliz em poder participar junto com vocês aqui mais uma vez, como convidado. Eu quero deixar essa observação do João Crestana quanto à necessidade de uma pacificação, né, de alguma conciliação, que é uma coisa que parece difícil no atual momento político, em que a pandemia exigiria, claro, essa situação conciliadora no país, mas nós temos, em vez disso, uma situação de conflito. Mas fica o recado aqui do João Crestana. Eu lembro que essa live vai ficar disponibilizada depois no site e nos canais do Secov, já houve questionamento também em relação a isso, e eu passo a palavra para o Basílio Jafé, já agradecendo muito a participação do secretário Flávio Amari. Basílio. Muito obrigado, Denise. Flávio, muito obrigado. Eu sei o teu tempo como está absolutamente atribulado, enlouquecedor, e o teu ritmo não é mole, rivaliza com o ritmo do chefe. Então, puxa, muito obrigado por você ter nos dedicado uma hora inteira. Me perdoa, eu te apertei um pouco hoje, mas é o nosso papel, nós temos que fazer isso, Flávio. Você disse muito bem que você não toma as decisões, mas você é o nosso grande interlocutor, para o bem ou para o mal, você é o nosso grande representante. E então é através de você, através do Flávio, que nós encaminhamos todas as demandas, os sentimentos e tudo que nós desejamos compartilhar com o governo do Estado de São Paulo. Você é o cara, portanto, você que está levando tudo isso. Mas, gente, muito obrigado. Audiência espetacular. 210 pessoas participaram dessa 1h10. Perguntas muito boas, de alta qualidade. Vários amigos mostrando aqui sua presença, fazendo perguntas interessantes. E até a próxima, Denise e Flávio. Até à tarde, quando temos outra reunião. Exatamente. Muito obrigada a participação de todos. Eu agradeço muito, mais uma vez, secretário Flávio Amari e também Basílio Jafé. E até a próxima. Bom trabalho aí, secretário. Grandes desafios pela frente, né? Obrigado, Denise. Obrigado, Basílio. Obrigado a todos. É o que eu disse. Sou interlocutor e tenho buscado aqui trazer com transparência, com todos os critérios aí de como a decisão é tomada e pedindo para que todos respeitem o regulamento todo. Estou à disposição quando for o caso. Mais tarde nós temos uma outra conversa, Basílio. Eu tenho feito isso todos os dias. Hoje, inclusive, sacrifiquei meu almoço aqui mais um dia, porque uma coisa vai engatando na outra e a gente vai ficando desse jeito, nesse pique total, mas é por uma boa causa. A gente tem que construir esses caminhos e fazer o trabalho para que a gente está aqui hoje. Então, um bom dia a todos vocês e a todos que nos acompanharam aqui hoje na nossa live aqui no Secov. Obrigado. Agora já boa tarde a todos. Boa tarde.